Olá, pessoal. Agora são 13 horas e 11 minutos do dia 29 de 4 de 2020. Eu sou o Luciano Ayan, pseudônimo de Carlos Augusto Afonso, e eu queria falar de algumas declarações do Bolsonaro que são óbvias, mas estão sendo tratadas com espanto, embora com repulsa, e eu acho que é o momento em que a repulsa deve ser mantida e amplificada, mas o espanto não deve existir mais, tá? Vamos ver essa declaração que ele fez ontem a respeito da crise de Covid que nós tivemos nas 24 horas, conforme a notícia de ontem, né? Hoje ainda falta sair o relatório, mas o recorde de mortos, então 474 mortos identificados. Vamos ver o que o Bolsonaro falou. A China hoje no mundo. A gente ultrapassou o número de mortos da China. O Brasil e daí? não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Eu sou o ministro que apresenta. Notaram isso aí? O que aconteceu? Naquela claque que fica em torno do Planalto, né? Alguém, eu não sei se foi um repórter, provavelmente, tá? Porque fica assim, tem uma parte que fica os repórteres e tem a claque do lado. Então, acho que foi uma repórter que perguntou, assim, o que, né, ele tinha a responder sobre esse aumento de vítimas do Covid. E ele foi extremamente arrogante e mais claro, lógico, tá? Na lógica narcisista. E daí? Né? O que eu posso fazer? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Com a piadinha, né? E aí, um dos seus bajuladores deu risada, né? E ainda falou, não, tem que ver com o ministro ali. Como se o ministro não se reportasse a ele, né? Então, o que acontece aí, gente? O Bolsonaro, ele está fazendo uma interrupção de padrões. Se vocês lembram dos padrões da dissonância cognitiva, nós temos que são quatro padrões, que é ambiguidade, mensagens contraditórias, o duplo vínculo e, por fim, a interrupção de padrões. O que é a interrupção de padrões? Então, vamos dar um exemplo. O líder narcisista, ele vai ofender alguém e depois ele vai bater na cara, depois ele vai mutilar essa pessoa e talvez ele pode decidir matar. É escalada de abusos. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro vai matar alguém, mas a gente tem que avaliar o quanto as pessoas aguentam abusos. Então ele precisa escalar o abuso. Então dizer um e daí para uma pergunta dessa, evidentemente o que? É uma postura típica de um líder narcisista que está escalando no abuso. Ele quer mostrar. Um líder que faz isso, ele quer mostrar que ele não vai ser julgado conforme as outras pessoas. O julgamento moral para um líder desse tem que ser para os outros seres humanos, não para ele. De que maneira você acha que um autoritário vai matar seus adversários políticos, por exemplo? Eu não estou dizendo que ele vai fazer isso agora, pelo amor de Deus. Não tem condição e não tem coragem. De que maneira um líder como o François Duvalier, ele era apresentado como uma pessoa boa para a população do Haiti e, ao mesmo tempo, fazia todo mundo ficar com medo de morrer na mão dos Tontomacuti. Como é que ele vai fazer essa dissonância? Com interrupção de padrões assim. E aí você sempre vai ter algum bajulador que vai dizer, cara, quem é você para dizer que ele tem que ficar se importando com coisas assim? Ele é o líder, ele não precisa se importar. Para que um líder tem que se importar? Pode parecer absurdo, tá? Mas na lógica de seita isso é normal. Porque todo líder de seita, ele está acima de pessoas que abaixo eles são abusadas, elas são humilhadas, elas são privadas de sua dignidade. Você não faz isso agindo de uma maneira empática. Claro que às vezes é preciso agir de maneira empática e às vezes de maneira desumana desse jeito. Por que ele tem que se importar? Então essas pessoas têm que treinar uma linguagem que elas falam. Por que eu tenho que me preocupar com o seu sofrimento? Por quê? O problema é seu. E é isso que ele está fazendo. É uma linguagem de dissonância, é uma linguagem de interrupção de padrões, e é preciso expor mesmo cada vez mais como isto é desumano. É imoral um líder agir assim. E a gente tem exemplos muito claros, como a gente pode ver aqui. Olha o que ele dizia, né? Foi hoje pela manhã. Vamos ler exatamente a declaração dele. E o porquê que é preciso quebrar o jogo de dissonância cognitiva. Não adianta ficar espantado. Ai, meu Deus, ele fez de novo. Não, se ele fez de novo, você está espantado.
Se ele está espantado, provavelmente ele fez aquilo que não deveria estar fazendo. Então você tirou o julgamento moral dele. Ué. Se você fica espantado diante de por exemplo, de um ato imoral que é feito recorrentemente, então talvez a pessoa que cometeu esse ato imoral não esteja tão enganada, não tenha esse dolo, né? Então é por isso que é preciso tomar cuidado. Não é para ficar brincando, tá? Brincando, né? E ficar espantado. É preciso questionar moralmente e sem espanto. Ele vai abusar cada vez mais. Quer ver só? Olha o que ele diz. Não adianta a imprensa botar na minha conta essas questões que não cabem a mim. Se não cabe a você, que é o presidente do país, cabe a quem? Tá vendo? A pessoa, ela tem uma responsabilidade e ela não vai se responsabilizar. Direitos especiais. Ao contrário de todos os outros líderes dos países, tá? E aí, em uma outra matéria, olha o que ele diz aqui sobre as mortes, né? Em São Paulo. E aí ele fez uma crítica ao Dória. Ele falou, a imprensa tem que perguntar para o Dória por que mais gente está perdendo a vida em São Paulo. Pergunte ao senhor João Dória, ao senhor Bruno Covas, por que tomaram medidas tão restritivas e continua morrendo gente. Ora, não é em São Paulo onde tem um contingente maior do que outras regiões do país de apoiadores do Bolsonaro e que atenderam ao pedido do Bolsonaro de sair às ruas? Ou seja, a vida desse pessoal aqui em São Paulo é lutar para que as pessoas fiquem em casa enquanto algumas querem sair, incentivadas pelo presidente. Então o presidente não apresentou um plano, fica incentivando pessoas a sair para a rua, né? E agora fica falando a culpa do governador. Tá vendo como é simples? Isto é abuso. A relação do Bolsonaro com o brasileiro é uma relação de abuso. Ele não precisa se preocupar com vidas. Sempre vai jogar na conta de alguém. Foi por isso que eu avisei tempos atrás. Quebrem o jogo de dissonância cognitiva. Não deixe fazer o jogo de ambiguidade. E nem jogos de mensagens contraditórias. A partir do momento em que ele começou a falar uma coisa, saiam às ruas, e o Mandetta falava, fiquem, era para ter quebrado esse jogo. Não é para ficar só fazendo o seu e esquecer e deixar ele fazer o jogo de dissonância cognitiva. Eu não estou dizendo que ele vai ganhar essa batalha de narrativas. Pode ser que ele perca. A tendência é que perca, mas vai dar mais trabalho. Então vocês vão trabalhar e deixar uma pessoa que mostra nítidos traços, traços não, é um narcisista destrutivo, e mostra traços de sadismo e de psicopatia, fazer o que quiser. Então é preciso não apenas fazer o trabalho de proteger as vidas, mas não deixar que um líder assim fique fazendo joguinhos de dissonância cognitiva em plena pandemia. É preciso ter dignidade. É preciso ter dignidade e quebrar, mas quebrar e desmascarar com o dedo na cara. É um monstro moral que falou e daí perante vítimas. E este tipo de gente é uma vergonha que esteja no poder. Então, é motivo adicional para começar a falar em impeachment, sim, além dos diversos crimes de responsabilidade que estão ali nos pedidos. Mas é preciso deixar claro esse tipo de trucagem. Não pode ficar aceitando mais um líder ficar fazendo joguinho assim. Ele não apresentou um plano para o Covid e não foi cobrado moralmente ainda por isso, na época. Ah, não, mas deixa o Mandetta fazer e aí ele não apresenta. Não, não é assim que funciona. Não aconteceu aquilo que foi previsto, ele está jogando agora a culpa nas costas dos outros. Você sabe por que está jogando a culpa? Porque ele não foi cobrado pelo plano. Se ele tivesse sido duramente cobrado, agora ele não poderia ter tanta empáfia, ia ser mais difícil para ele fazer isso que ele está fazendo. Esse tipo de joguinho. Então, se vocês estão preocupados com vidas, não criem uma condição onde o líder não precisa se preocupar com vidas se ele for um narcisista destrutivo. Se você deixar os joguinhos de dissonância cognitiva avançarem, então ele pode fazer arrogantemente, ele vai ter mais disposição para fazer com arrogância. Frases como, e daí? A culpa não é minha. A culpa é dele e não apresentar um plano. É isso que nós queremos para um país?
um país só de jogos de dissonância por parte de um líder? Então, o que vai caber para muitos é esperar a tragédia e contar mortos dessa tragédia. Porque nós estamos convidando o presidente do país a incentivar a tragédia. É uma pena, gente. Mas eu acho que tudo bem que o Bolsonaro está com a imagem danificada, mas poderia estar com a imagem ainda mais danificada e poderia estar ainda menos seguro ao fazer esse tipo de provocação e ofensa. Ele está humilhando os brasileiros, está querendo quebrar o espírito dos brasileiros, ele está ridicularizando os brasileiros. Ele não liga para a dor dos brasileiros. Ele precisa ser exposto ainda mais moralmente e no por que isso é truque e por que ele está abusando das pessoas. Não é só uma fala imoral, é abuso das pessoas. É preciso expor isso aí, para que ele pague o devido preço moral do que ele está fazendo. É isso. Ele não precisa mais se preocupar com vidas porque deixaram ele jogar muito. E ele agora tem que pagar o preço moral disto aí. Quem se preocupa com vidas, especialmente aquele pessoal do setor democrático que não quer correr risco de ver se entra em colapso, aí é preciso ser ainda mais duro nesse questionamento moral. E aí, junto com isso, expor os truques. Beleza, gente? Valeu, um abraço.